Então, para trabalhar o tema confiança relacional na escola, nossa palestrante será Évila Borges, que é pedagoga, especialista em formação docente para o ensino superior pela Unisal, orientação, supervisão e gestão escolar e tecnologias. Évila é educadora há 12 anos, com experiência nas 3 etapas do ensino básico. Foi coordenadora também pedagógica no ensino fundamental, os anos finais e ensino médio, professora de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Atualmente, ela está na função de coordenadora estratégica das escolas da Inspetoria Salesiana de São Paulo. Nesse ano, ela concluiu, após 3 anos de estudo, o 3º nível de curso de iniciação em Salesianidade, realizado em Quito, no Centro de Formação Permanente da América, e validado pela Universidade Politécnica Salesiana do Equador. Então, Évila, com você esse tema que é importantíssimo, sobre a confiança relacional na escola. Muito obrigada, Sandra. Boa tarde a todos. Muito feliz e com muita alegria de compartilhar aqui com vocês hoje esse tema, que inclusive foi um dos temas também, né, que a gente trabalhou e conheceu mais no ESA em maio, no México, e foi um tema que muito nos chamou a atenção, né, porque falar de confiança relacional na escola é falar das nossas relações que a gente vai estabelecendo o tempo todo. Bem, então vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desse tema tão importante, né, que é falar das relações que são estabelecidas na escola. Quem abordou esse tema conosco no ESA foi o professor Dr. José Weinstein, né? Ele trouxe do Chile, ele trouxe ali para a gente, nesse momento, uma pesquisa que ali foi realizada, onde ele ali, então, discutia um pouco como essa confiança na escola, né? Seja ela interpessoal, institucional, organizacional, como ela impacta o clima organizacional da escola, como ela impacta a nossa relação com todos que conosco convivem, sejam eles nossos colaboradores, sejam eles a família e os alunos. E quando o professor José trouxe esse tema, ele dizia assim, confiança, né? Claro que com as palavras dele, mas ele dizia assim, confiança a gente pode ver ela em diversos âmbitos. Se a gente olha a confiança numa esfera interpessoal, eu estou falando da confiança entre as pessoas, né? Eu estou falando como as pessoas se relacionam. Se eu falo da confiança num aspecto interpessoal, eu estou dizendo como a gente se relaciona o tempo todo. E na escola o que a gente faz o tempo todo é se relacionar, né? Se eu estou falando de confiança no aspecto institucional, eu olho para a instituição e como as pessoas e essa instituição gera confiança. Se eu falo da confiança no aspecto de organização, eu posso considerar essa confiança seja para uma instituição de ensino, seja para um aspecto político, né? Então, se a gente fosse pensar hoje, como é que gera confiança hoje, se a gente fosse pensar no aspecto político no nosso país, por exemplo, no Brasil, né? Será que quando a gente fala, no primeiro momento, essa palavra confiança no nosso país, a gente que vive tantos processos políticos, será que essa palavra, ela gera credibilidade quando a gente pensa em política? Como é que a gente vislumbra e visualiza isso, né, na nossa realidade? Então, a confiança, ela vai sendo vista também a partir de contextos políticos, contextos sociais, como ela impacta na nossa segurança, na forma que a gente reconhece e entende. Então, sendo assim, eu vou pedir a colaboração de vocês, né? Eu quero que a gente participe um pouco, que a gente se comunique um pouco. A gente vai ter um tempinho aqui de espera por conta do tempinho, né, para o YouTube, para eu conseguir aqui no chat visualizar, mas eu quero muita participação de todos vocês. Então, eu quero perguntar para vocês, né, o que é confiança? Quero que todo mundo puder, assim, escreva aí no chat para mim. O que vocês acham que é confiança? Quando vocês pensam em confiança, quais são as primeiras palavras que vêm na cabeça de vocês?
né? Então, se vocês puderem ir escrevendo aí no chat para mim, eu vou aguardar aqui uns minutinhos para o tempinho que dá aqui no YouTube e vou traduzindo aqui, falando aqui com vocês. Pensando que isso, né, está ligado muito à forma como nós nos estabelecemos, como nós estamos ligados, seja uma instituição, seja uma pessoa, seja uma organização, como é que a gente entende essa palavra confiança a partir da nossa experiência de vida? Alguém disse assim para mim: entrega, compromisso, acreditar. Olha só, agora vai começar a surgir palavras lá para a gente olhar aqui para o nosso mercado educacional, né? Credibilidade, né? Confiança é acreditar. Confiança é honestidade, confiança é segurança, é lealdade, é verdade. Olha quantas vezes vai surgindo a palavra credibilidade, né? Cumplicidade, é compromisso, lealdade, segurança, certeza. Bem, eu queria que a gente olhasse um pouquinho e pensando um pouquinho, pode passar, por favor, Pedro, que essa palavra confiança, né? Se a gente entender ela ali, né? E aí os professores de língua portuguesa que me perdoem se eu errar aqui, né? Nesse contexto, que me ajudem também. A palavra confiança, a gente pode dizer que ela é uma palavra polissêmica, né? Então, ela tem muitos sentidos e esses sentidos eles vão variando também da forma como eu coloco essa palavra e contextualizo ela. Então, eu até coloquei aqui uma tirinha para a gente ler, né? Sempre dizem para eu lançar o livro, então, legal. E quando será o lançamento? Agora. E lançou o livro, né? A forma como ele interpretou e o que ela interpretou e o que ele estava querendo dizer. Mas se a gente pensar realmente na palavra confiança, pode seguir, por favor, a gente vai perceber que confiança, se a gente fosse pensar em 4 aspectos, né? Primeiro, vocês falaram bastante aqui no chat para mim, credibilidade, né? Credibilidade, conceito positivo de que a gente tem a respeito de alguém, de algo. Ela também pode ser uma crença de que algo é de qualidade superior e que não vai falhar. Eu também posso olhar para a confiança no aspecto de sentimento de segurança em relação a si mesmo, uma firmeza em acreditar como eu me sinto segura, como eu acredito, né, em mim mesma. E também eu posso olhar a confiança como uma crença, como uma fé de que algo vai se tornar realidade, como uma esperança. E aí pode seguir, por favor, Pedro, nesse sentido, eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho, né? Então, pensa para mim um pouquinho na pessoa e na instituição que vocês mais confiam. Quem é a pessoa que vocês mais confiam, né? E aí escrevam para mim aí no chat por que é que essa pessoa ou que essa instituição é a que vocês mais confiam. Pensando um pouquinho nas pessoas que convivem com vocês, nas pessoas que estão ali o tempo todo, aquela pessoa que você diz assim: nossa, essa pessoa aqui, independente da circunstância e da situação, eu posso confiar, né? E depois, assim, qual que é a instituição que eu realmente confio? E por que é que eu confio nessa instituição? O que ela me passa? O que que eu penso, né? Que primeira coisa que me vem na cabeça quando eu digo que eu confio? Porque me dão segurança e apoio. Disseram aqui, né, no chat, que tanto a pessoa quanto a instituição é a que mais confia, porque dá segurança, porque dá apoio, credibilidade, né, da instituição. Olha que curioso. Segurança emocional, transparência. Já conheço há tempos, né? Vão dizendo aqui para gente. No contexto social, confiança que mantém as relações sociais de forma coesa. E depois alguém vem dizer assim, e também no histórico daquela pessoa, no histórico, né, daquela instituição. Ou seja, eu confio porque tem ali um histórico que vai se passando. Então, seguindo no próximo slide, a gente vai ver assim várias imagens, né? Várias marcas. E aí, assim, quando a gente olha aqui para essas marcas, quando a gente olha aqui para essas imagens, certamente que quando eu olho aqui para o Nubank ou quando eu olho para o Magalu, eu posso imaginar uma coisa, né? E de repente,
Padre Sérgio, Irmã Silvia, podem imaginar outra totalmente diferente, né? De repente, eu tenho uma relação super estreita, uma relação bem constituída aí com o Nubank. Mas pode ser que, de repente, Padre Sérgio não, né? Invadiram a conta dele, fizeram um empréstimo e causaram um problema. Por quê, gente? A forma que a gente olha para essas marcas aqui, elas estão ligadas à relação que nós estabelecemos com elas. E essa relação, muitas vezes, ela é uma relação positiva e outras negativa, né? E nesse contexto, é essa minha relação que vai ditar se eu confio nessa instituição ou não. Será que vale a pena comprar lá o chinelo Havaianas de R$ 70? Qual que é a experiência que eu tenho com ele, né? Será que vale a pena eu realmente ter uma conta lá no Itaú? Ou é melhor eu ir para um banco digital? Porque isso vai ditando a relação que a gente vai estabelecendo. E aí eu até brinquei com os gestores aqui de São Paulo, quando eu levei essas informações para conversar um pouquinho com eles. Pode seguir, por favor, Pedro? Que aí a gente olha aqui para esse quadro, né? Que são as 100 marcas mais caras, né, do mundo. E quando a gente olha aqui para essas marcas aqui, juntas, né, no último dado agora de junho, elas estão valendo 8 trilhões de reais, 8 trilhões e meio, né? E aí, quando a gente olha assim para essas marcas, umas a gente conhece, outras não, umas a gente já usou, outras não, mas aquelas que a gente conhece, muitas vezes a gente conhece pela credibilidade que elas têm. E eu brinquei assim, né, com os gestores. Gente, vamos olhar aqui qual que vocês acham que vale mais. Ninguém enxergou a maçãzinha lá no meio, né? A que mais vale aqui é a Apple, né? Só ela aí está em torno de 1 trilhão, né? Desses 8 trilhões aí, só ela está em torno ali de 1 trilhão. E no Brasil, olha que curioso, no Brasil, se a gente vai ranquear alguma marca no nosso país, as marcas que mais valem são as marcas de bebidas alcoólicas, né? No nosso país, isso está em destaque. Olha quando a gente fala de confiança e olha quando a gente olha para esses aspectos de mercado e vai vendo o que vai sendo reconhecido naquele país, como isso vai refletindo na nossa sociedade. Agora, fato é que a forma que isso reflete na nossa sociedade vai refletindo também na forma como a gente vai estabelecendo a relação com a nossa família e na escola. Então, seguindo, Pedro, por favor, nós vamos observar aqui que quando a gente fala de confiança, a gente está falando de 3 partes, né? Primeiro, a gente está falando daquela pessoa que a gente confia. Depois, daquela pessoa que está confiando. E depois, a situação que a gente confia. Não tem como separar quando nós estamos abordando sobre confiança. O tempo todo, nós vamos olhar para aquela situação e dizer se a gente se sente seguro ou não. E aí, seguindo, nós vamos perceber e vamos entendendo que essa relação, pode passar, por favor, Pedro? Essa relação de 3 partes, ela é cheia de uma coisa chamada expectativa. Expectativa, gente, é um problema, né? Porque nem sempre a nossa expectativa corresponde à nossa realidade. Então, assim, escola é espaço de expectativa. Eu brinquei com os gestores, assim, no dia que eu tive lá nas escolas, né? Que todo mundo tem expectativa. Se a gente está falando de educação infantil, a família ela chega com a criança para a escola e ela tem expectativa. Se a criança não usa fralda, ela entende que a escola vai ajudar nesse processo de desfraude, então essa criança em 2 semanas ela não usa mais fralda. Se essa criança tem dificuldade na linguagem, de repente essa criança vai começar a falar. Se essa criança tem problema na interação, então ela vai se desenvolver e vai interagir melhor. Na educação infantil, a família coloca essa criança e ela tá cheia de expectativa, né? Depois, quando a gente pensa lá nos anos iniciais, no FUND, a gente olha e a família pensa, foi para o primeiro ano, e agora? Pronto, tá lendo, tá escrevendo, né? É o mundo da expectativa. A criança foi lá, pré-adolescente, para o 6º ano, todo mundo tá pensando, agora eu não preciso, a família está pensando, agora essa criança
ela faz tudo sozinha. Chega, não faça mais tarefa junto, não estuda mais para a prova, foi para o sexto ano, né? A família entende que são como passagens. E aí a gente chega lá naquele último ciclo, né? O ensino médio. O mais esperado, né? O momento dos resultados, onde quando a gente olha para o mercado educacional e a gente olha para questões de carisma, como a irmã Silvia falou, e depois a gente olha para a realidade, o que que espera no ensino médio? Eu espero que passe no vestibular, né? Na universidade X, e eu quero isso. A família vai sonhando expectativas, porque ela está ali colocando dentro dessa escola aquilo que ela tem de mais precioso, né? E eu digo sempre isso nas nossas conversas, nas nossas reuniões estratégicas, que pensar esse ambiente de escola é olhar mesmo com muito amor, porque a família está trazendo aqui para a gente, está deixando conosco aquilo que ela tem, gente, de mais precioso na vida dela, né? Que são os seus filhos. E ela vem cheia de expectativa. Aí eu até brinco assim com vocês no próximo slide, assim, que expectativa, ela às vezes é diferente da realidade, né? Uma coisa é a minha expectativa, outra coisa é a minha realidade. Nem sempre elas se conversam. Principalmente quando a gente está falando de criança, de adolescente, que são pessoas que estão em processo de desenvolvimento. Aliás, que todos estamos, porque escola é espaço de desenvolvimento. Seja ele das crianças, dos jovens, seja dos nossos colaboradores. Eles também estão se desenvolvendo nesse processo de acordo com as demandas que vão surgindo. Seguindo, por favor, Pedro. E aí, o professor José, ele traz assim para a gente uma reflexão muito significativa a respeito dessa confiança relacional. Porque ele diz assim, a confiança no ambiente escolar, ela pode ser construída de 4 formas. A primeira dela é a história interacional. Ou seja, é aquela confiança que a gente constrói por meio das interações que são repetidas. No nosso meio educacional, a gente chama isso aqui de ex-aluno, né? Eu estudei lá, eu quero que meu filho estude, porque a experiência que eu tive foi tão boa que eu preciso que meu filho estude numa instituição salesiana, né? Será que é isso que a família pensa, né? Ou eu estudei lá e eu quero que os meus sobrinhos estudem ali. Ou eu não tenho filhos, mas eu vou indicar para os meus amigos, porque a experiência que eu tive lá é muito boa. Então, essa é a primeira, um dos primeiros pontos ali nesse aspecto de confiança, falando de educação, né? Falando de escola. Depois, a gente tem também, pode seguir, por favor, Pedro? A gente tem também aquela avaliação subjetiva. Nesse aspecto, a confiança ela pode ser estabelecida ou enfraquecida. Então a gente diz assim, quando a família, né, quando o jovem, ele tem a sua expectativa cumprida, a confiança ela é fortalecida. Mas quando essa expectativa ela é frustrada, ela é enfraquecida. E isso é um problema, né? Porque se essa expectativa dele não conversa com a nossa realidade de escola e daquilo que pode ser atendido ou não, essa expectativa vai ser enfraquecida. A gente precisa sempre lembrar, né? A escola é um espaço coletivo. A gente olha para essa criança, a gente olha para esse jovem em processo de desenvolvimento, mas ali é um espaço coletivo. Então, o nosso olhar ele é direcionado, mas há situações individualizadas que não podem ser atendidas. E se essa família vem com esse olhar tão individualizado assim, certamente que a expectativa dela vai ser frustrada. Depois, pode seguir, por favor, Pedro. A gente tem aquela confiança que é chamada de confiança presuntiva, que é aquela confiança, gente, que vem até anterior à história interacional. Isso aqui tem a ver com prestígio, né? Então, eu nunca estudei numa instituição salesiana, mas quando eu tiver um filho, eu quero que meu filho estude lá, porque a instituição salesiana é referência de educação. E eu quero pensar numa formação integral, eu quero pensar numa educação completa para o meu filho. Então, isso é anterior, né? É independente da experiência que eu vivi ou não, porque é prestígio, né? É institucional. E depois, por último, a gente tem também
aquela confiança, pode passar, por favor, Pedro, que a gente fala que ela é influenciada pela cultura organizacional, que seria a definição de valores mais os papéis específicos, que está ligado ao papel específico que aquela instituição tem e é reconhecida na sociedade. Então, por exemplo, a nossa instituição salesiana, que é reconhecida como algo sempre ligado à educação, né, de crianças e jovens. Então, isso tem ali os seus valores, tem a sua visão, tem a sua missão enquanto instituição, e ela é reconhecida nesse campo. Isso faz as pessoas procurarem, de algum modo, para cumprir ali as suas expectativas e estabelecer uma confiança. Então, esses são os aspectos que o professor José traz para a gente, como essa confiança ela vai sendo estabelecida. Pode seguir, por favor, Pedro? Agora que a gente pensou um pouquinho nesses processos, né, de como essa confiança vai sendo estabelecida dentro de um olhar educacional, dentro do nosso âmbito escolar, eu quero que vocês pensem um pouquinho na escola de vocês. Em quem vocês mais confiam na escola de vocês? E por que é que vocês mais confiam nessa pessoa? Porque certamente quando a gente pensou ali, quem é a pessoa que eu mais confio, a gente pensou talvez em pessoas ligadas à nossa família, né? Mas e agora na escola de você, né? Na sua escola aí, quem que é a pessoa que você mais confia? Por que é que você confia nessa pessoa? E aí, nós aqui estamos com um grupo de gestores, né? Pessoas que estão à frente do processo. Então, eu falo assim para vocês: será que as pessoas que estão ligadas a vocês sentem confiança em vocês? Será que essas pessoas, diante de alguma coisa que aconteça, seja na sala de aula, seja no âmbito administrativo pastoral, será que essas pessoas, elas têm confiança de ir até vocês e de conversar e colocar ali as suas angústias, as suas dores, aquilo que as incomoda, aquilo que está deixando a dinâmica escolar um pouco mais complexa? Pensem um pouquinho sobre isso. Pode seguir, por favor, Pedro. A, a professora Megan, ela tem um livro, que inclusive é um livro citado também pelo professor José, que ela traz para a gente as 5 facetas da confiança, né? E esse livro dela, eu não vou me arriscar aqui no inglês, mas o livro é Confiança Importa, e ela basicamente analisa esse papel do líder em promover os relacionamentos de alta qualidade entre os professores, alunos e pais. E ela vai examinando, então, nesse livro, os resultados positivos no ambiente escolar, onde a confiança é valorizada. Então, se eu tenho um ambiente escolar que a confiança é valorizada, isso impacta todos os processos. Sejam eles processos de aprendizagem, sejam eles processos administrativos, quando a gente fala, por exemplo, né, um tema que eu trabalho muito aqui com as escolas, por exemplo, fidelização, isso está sendo impactado pela confiança também que vai sendo estabelecida na escola. E a professora Megan, ela traz, pode seguir, por favor, Pedro? Ela traz um primeiro aspecto aqui, dessas 5 facetas, pode seguir, que é a benevolência. Ela diz assim: escola que quer ter um ambiente de alta confiança, o meu gestor, as pessoas que trabalham conosco, os colaboradores, os gestores, eles são benevolentes. Por quê? Isso significa que eles se preocupam com o desenvolvimento das pessoas. Se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, no sentido mesmo dessas pessoas se desenvolverem, dessas pessoas crescerem. E aqui eu vou fazendo esses questionamentos junto com vocês. Como é que a gente se preocupa com o desenvolvimento dos nossos colaboradores? Com as pessoas que trabalham conosco nos diversos âmbitos, no pedagógico, no administrativo e no pastoral. Porque se a gente está dentro de uma instituição que a gente preza pelo desenvolvimento humano, como é que a gente se preocupa com o desenvolvimento dessas pessoas? Se eu estou no espaço que eu penso em realizar avaliação de desempenho, que eu penso em acompanhar essas pessoas, que eu penso que essas pessoas têm que se preocupar com outras pessoas, como é que nós, gestores, somos benevolentes com essas pessoas? Qual é a correção fraterna, né? Se a gente quiser falar numa linguagem bem salesiana, e nossa, como é que a gente faz a correção fraterna com essas pessoas?
Como é que a gente se preocupa com essas pessoas? Se é que eu chamo o meu professor e digo para ele, olha, não está muito legal aqui, né? Recebemos alguns apontamentos, recebemos algumas avaliações das famílias, recebemos alguns apontamentos dos alunos, a gente precisa ajustar isso aqui. Nós somos benevolentes porque essa é uma faceta primordial para criar um ambiente de confiança dentro da escola. Pode seguir, Pedro? Depois a gente tem também um aspecto de honestidade. Ou seja, é impossível criar um ambiente de confiança dentro do espaço educacional se nós não somos honestos. Se nós não estabelecemos com essas pessoas um ambiente de honestidade, um ambiente de autenticidade, um ambiente de caráter. Eu posso confiar naquela pessoa, eu me preocupo com o desenvolvimento dela, mas eu posso confiar nela também quando o meu gestor vier conversar comigo a respeito de um problema que ele teve ao falar com uma família, a partir de uma dificuldade que essa família apresentou, eu posso confiar que ele vai ter as melhores palavras e acolher aquela família da melhor forma? Como é que a gente trabalha essa questão da honestidade, que também aqui está ligado muito àquilo que é nosso enquanto instituição salesiana, está ligado a valores, né? Honestidade é um valor que não dá para faltar na nossa instituição. Porque se a gente está falando de desenvolvimento humano, se a gente está falando de instituição que pensa no desenvolvimento integral do ser humano, honestidade não dá para faltar. Honestidade com a forma que a gente conduz os processos, honestidade na forma que a gente se relaciona com essas pessoas, honestidade na forma que eu vou interagir e dizer para essa pessoa como é que ela precisa melhorar, como é que a gente vai acompanhar os processos, honestidade frente aos processos administrativos que a gente tem que viver. Nós sabemos também, né, o quanto os impactos do mercado educacional eles vão acontecendo aí, cada região de uma forma, cada cidade também de uma forma, vai sentir esse impacto aí para olhar para a fidelização, para olhar para a captação. E como eu lido com isso, levando em conta a honestidade? Inclusive, esse é um valor que, para nós, olhando para o mercado educacional, fica muito difícil, né? Quando a gente conversa nas nossas reuniões de comitê, quando a gente discute isso, como é que nós, enquanto escola, né, vamos nos colocar diante de um mercado educacional, às vezes, tão agressivo, e que não vem com esse valor aqui, honestidade. Aliás, que vem com muita desonestidade, né? Mas será que a família que reconhece a instituição como um processo importante também de ajudar no processo de criar valores com os seus filhos, ela olha para nós como uma instituição honesta? E será que nas nossas relações isso acontece de maneira honesta? Porque não é a instituição é o prestígio, mas depois como isso acontece no dia a dia, é como reflete o clima organizacional a partir das relações que acontecem. Pode seguir, por favor, Pedro? E aí tem também um aspecto muito importante, que é a comunicação clara. Se eu sou benevolente, eu me preocupo com o desenvolvimento das pessoas. Se eu tenho também um aspecto de honestidade, tem um valor que é muito importante. Eu me comunico de forma clara com essas pessoas. Eu tenho transparência para me comunicar, e isso gera confiança, né? E isso aqui em todos os aspectos, né? Eu preciso conversar com a família sobre coisas básicas que acontecem no dia a dia, como a criança que caiu e se machucou. E eu me comunico de forma clara, eu conto exatamente o que isso aconteceu. E aqui a gente está falando de uma coisa muito básica, né? E depois a gente vai para outras situações mais complexas, do celular que sumiu, do colega que invadiu a conta do outro e mexeu e publicou alguma coisa ali no seu status, da situação financeira, quanto a nossa escola vai, qual que é o percentual que a gente vai subir esse ano? Como é que é a nossa comunicação clara com as famílias? Vamos por isso, porque nós tivemos isso, porque nós temos aqui o aspecto do dissídio e também depois precisamos agir com outras modos aqui de segurança, implementar outras situações que estão necessárias na escola.
como a gente se comunica claramente com essas pessoas. E vejam que aqui, quando a gente vai falando de confiança, né, quando eu vou conversando confiança com vocês, a gente vai falando dessa confiança na escola para todos os nossos públicos, né? Os colaboradores, a família, o aluno, e como essa confiança que vai sendo gerada, ela vai impactando no meu clima organizacional e impactando na relação com esses alunos e com essa família. Pode seguir, por favor, Pedro. Depois existe um aspecto que, quando o professor José abordou esse aspecto, a gente falou, nossa, né, previsibilidade. Como assim, né? Como é que a gente vai prever? Bem, mas se eu confio naquela pessoa, há comportamentos que são previsíveis, né? E esse aspecto de previsibilidade na relação de confiança na escola, ele vai sendo construído através do quê? Das interações diárias. Então, eu tenho aqui uma coordenação pedagógica e é previsível que quando ela atenda um professor, ela faça processos de condução com esse professor que leve ele a refletir sobre a sua prática diária na sala de aula. Eu tenho aqui uma orientadora educacional e é previsível que essa pessoa, quando atenda alguma família ou quando faça alguma condução com os processos, é previsível, por exemplo, que ela tenha uma escuta ativa. Por quê? Porque orientação educacional precisa ter uma escuta gigantesca, né? Ela precisa estar disposta a escutar. Aliás, todos nós, quando se trata de um ambiente, de um espaço educacional, a gente precisa sempre estar aberto a esse processo de escuta. Depois também tem um outro fator importante, né? Que uma outra faceta importante que a professora traz para a gente, pode seguir, por favor, que é a competência, né? Então ela diz assim: tem as competências necessárias para assumir a função destinada. Então, eu sou benevolente, eu trabalho a benevolência, eu tenho um valor importante que é a honestidade, tenho ali um aspecto de previsibilidade, acredito no desenvolvimento dessas pessoas, mas eu tenho a competência para exercer tal função. Ou eu estou preocupada no meu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque se eu tenho um professor de história, é previsível que os aspectos ali dentro desse componente curricular ele desenvolva bem, porque ele tem competência para isso. É claro que a gente sabe também que nos processos as pessoas vão se desenvolvendo, elas vão ampliando seus conhecimentos, mas um primeiro processo, quando a gente faz ali um processo de contratação, eu tenho as competências necessárias para assumir essa função. Essas 5 facetas da confiança, pode seguir, por favor? Elas vão dando para a gente um olhar de que a escola, quando ela tem alta confiança, ela tem 3 vezes mais chances de melhorar significativamente seus resultados acadêmicos. E as escolas com baixa confiança, elas não melhoram seus resultados acadêmicos. Então, essa foi uma pesquisa, né, que o professor José do Chile trouxe para a gente, e basicamente o que ele analisou, né? Como é que os professores sentem confiança na equipe de gestores e como é que esses gestores confiam entre si mesmos nos seus processos diversos que vão acontecendo durante a escola. E ele foi avaliando nessas escolas que ele foi pesquisando e estudando que aquelas escolas que a confiança ela era bem estabelecida, ela melhorava de forma significativa seus resultados acadêmicos e também os resultados, claro, administrativos, porque você constrói um clima organizacional e se impacta na forma como aquela instituição ela é reconhecida no mercado. E depois, aquelas escolas que tinham uma baixa confiança, elas não melhoravam o seu resultado acadêmico. Elas não tinham um avanço nos seus processos, nos seus resultados. Logo, ele identifica que confiança, ela está diretamente ligada a resultado. E esse foi um aspecto que ele vem trazendo e veio abordando para a gente, desenhando isso, né, num sentido de vamos refletir sobre
como estabelecemos a confiança hoje dentro da nossa escola? E essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês para a gente compartilhar de novo no chat. Como é que está a confiança hoje aí na sua escola? Escrevam para mim aí no chat. Você considera que hoje a confiança dentro da sua escola, ela é bem estabelecida? Ela está bem estabelecida? Você considera que a confiança hoje dentro da sua escola, ela precisa ser fortalecida? Então a gente vai pensar e escrever um pouquinho aí. Eu vou aguardando aqui o retorno de vocês no chat. Alguém colocou assim para mim, né? A escuta envolve prestar atenção, mostrar interesse, fazer perguntas e evitar interromper ou julgar, melhorar, inclusive, a saúde mental, né? Com certeza, a família ela precisa se sentir escutada, né? A Carla Dutra disse assim: olha, aqui na nossa escola, ela falou, tá bem estabelecida, né, Carla? A nossa confiança aqui, ela tá bem estabelecida. Vamos ver quem mais escreve aqui pra gente. Vocês confiam, né? Quem tá assistindo aí o Enarce em grupo, vocês confiam nas pessoas que trabalham com vocês? Vocês sentem segurança nessas pessoas? A Fernanda disse assim pra gente: existe e precisa estar bem estabelecida. Também tem alguns dias que disseram aqui, olha, precisa ser fortalecida. E que bom que a gente reconhece isso dentro do nosso ambiente escolar. Porque, gente, pensem bem, nós estamos falando de um ambiente onde a gente tem um lado pedagógico, um lado administrativo, pastoral, tudo isso se conversa o tempo todo. Todo ano nós temos algum gestor novo dentro da nossa escola. Todo ano, né? Todo ano alguém chega, alguém segue para um outro caminho, e todos os anos essa confiança ela vai precisar ser fortalecida. É até interessante a gente olhar isso, né? Por exemplo, na nossa escola, a gente tem aí um ciclo que esse aluno fica conosco. E vocês já perceberam como a confiança ela vai sendo estabelecida a cada ano, a cada momento? Não é porque aquela criança ou aquele adolescente está com a gente ali naquele primeiro ano, e aí isso significa que ele vai confiar em nós até o final do ciclo. Não. Essa confiança ela vai sendo construída todos os dias, né? Alguém falou assim pra gente, né? A alta taxa de recomendação, como mais de 98%, é um testemunho poderoso de impacto positivo que a Escola Mas está causando. Nossas famílias estão indicando. Olha, uma taxa de recomendação seria uma taxa de recomendação. As famílias recomendam. Você sabe que no mercado educacional, a maior forma, né, que uma família chega até a escola é indicação. Mesmo nas maiores escolas, nas maiores cidades, quando a gente faz pesquisas nesse âmbito é indicação, né? Por quê? Porque a escola, ela é um serviço, né? Então, eu acompanho, desfruto desse serviço educacional e a minha experiência é tão boa, afinal de contas, quem estuda ali é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, que eu quero compartilhar aquilo com todas as pessoas que eu amo. Alguém falou assim: ainda temos um caminho a ser percorrido para garantir isso. A confiança aqui está estabelecida, mas deve ser monitorada a todo momento. É verdade, porque a escola ela é dinâmica, ela acontece a todo momento. Então, nós temos que estar vigilantes. Inclusive, né, quando a gente fala de sistema preventivo, a gente fala de processos de acompanhamento. E é verdade, a confiança ela precisa ser acompanhada o tempo todo. Escuta qualificada e diálogo igualitário ajuda a estabelecer a relação de confiança, né? É a gestão participativa. Eu permito que as pessoas se coloquem, eu permito que as pessoas me ajudem a refletir a nossa realidade, me ajudem a dar respostas para os nossos problemas. E também foram colocando aqui, né, as dificuldades e como essa confiança dentro do ambiente escolar de cada realidade do Brasil salesiano, ela vai ser estabelecida. Pode seguir, por favor, Pedro? Então, olha lá a conclusão, né, do professor José. Quando se estabelece a confiança na equipe, podemos dar respostas emergentes para as necessidades escolares.
Porque se eu tenho um ambiente de confiança, não importa a situação que surja no âmbito pedagógico, administrativo ou pastoral. Enquanto equipe, nós vamos buscar respostas para as nossas necessidades escolares, porque nós confiamos, nós estamos juntos, nós trabalhamos juntos. E isso é fundamental, né? A gente está falando de como isso ecoa para fora. E aqui eu até brinco sempre com os gestores, né? Imaginem vocês, a família chega na escola e liga lá na secretaria e diz assim: olha, ô, Ana, aqui nós vamos viajar nessa semana, mas é semana de provas. E aí, como é que a gente faz? E aí a Ana diz: olha, tem que segunda chamada, mas precisa ser pago. Ah, quanto é que paga aí para fazer essa avaliação? Olha, é uma taxa de R$ 45 por avaliação. Tá joia, Ana? Aí essa família liga lá para a coordenadora pedagógica. E aí ela diz assim: olha, coordenadora, nós vamos viajar essa semana, estou muito cansada, precisava tirar umas férias, e a gente vai precisar fazer a segunda chamada. Mas tem mesmo que pagar uma taxa? Ah, não, 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 tá tudo certo, tá? Não precisa não. Quando você retornar de viagem, você passa aqui na coordenação que a gente vai dar um jeitinho. Gente, essa família já entendeu tudo nesse momento. Ela já entendeu que a nossa equipe não se conversa. Que a Ana lá na secretaria diz uma coisa e que a coordenadora diz outra. E sabe o que é o pior e mais difícil disso? Essa família vai utilizar essa informação da forma que ela quiser, na hora que ela quiser. Porque hoje tá ótima a atitude da coordenadora pedagógica para ela. Porque hoje é a expectativa dela. Ela não vai precisar pagar. Pode viajar tranquila. E não tem nenhuma questão em relação a isso. Mas no dia que essa coordenadora pedagógica precisar dizer não para ela, ela vai dizer assim: ah, agora vocês vêm aqui para me dizer isso? Vocês nem se conversam direito. Eu ligo lá na secretaria e falo que tem que pagar uma taxa. Aqui diz que pode estar tudo bem. Não é assim que acontece na nossa realidade? O aluno passa lá na sala, e diz assim: olha as dificuldades que a gente vai criando, né? A gente está trabalhando na nossa escola um processo de pensar sobre o celular na sala de aula. Aí tem escola que faz o processo aí de colocar caixinha em cima da mesa, tem escola que fala com os professores: olha, celular só quando for solicitado. Mas aí tem aquele professor lá, né? Não, gente, imagina, olha, terminou aqui o exercício, 10 minutinhos, todo mundo pode mexer no celular. Como é que fica o estabelecimento desse compromisso? É um ambiente de confiança? Gera confiança? E como que isso impacta depois em toda a nossa dinâmica escolar? Porque depois esse aluno diz: ah, gente, mas ali deixou, né? Não tem problema. Isso não é uma regra da escola. Como é que nós assumimos juntos os compromissos da escola? Assumimos o nosso carisma, assumimos os nossos compromissos, assumimos aquilo que é valor, que é missão, que é visão para nós enquanto instituição. Pode seguir, por favor, Pedro? E aí, para a gente ir encerrando, né? A equipe de gestores dá o tom da confiança relacional da escola. Como é que está o tom da confiança relacional na escola de vocês? Será que as famílias, quando olham para a gente, falam: essa equipe se conversa? Eu posso ir lá na secretaria, posso ir na orientação, posso ir na coordenação, posso voltar lá na portaria, posso ir lá na direção, a resposta vai ser a mesma. Ou pode ou não pode. Ou estamos dispostos a te escutar, mas esse aqui é o caminho. Qual é o tom da confiança que vocês estão dando, né, na escola de vocês? Porque esse tom, gente, da confiança que vocês estão dando na equipe de vocês é o tom que está chegando na família. É o tom que está impactando na sua fidelização, é o tom que está impactando na visão institucional que as pessoas têm de vocês, é o tom que impacta em como a sua instituição é reconhecida no mercado educacional da sua cidade, e é o tom que impacta no desenvolvimento do seu aluno. Porque nós já sabemos, o processo de desenvolvimento, o processo de aprendizagem, ele perpassa também por questões afetivas, por questões emocionais.
Se o meu professor sente um ambiente de uma gestão segura e confiante, a forma como ele trabalha dentro da sala de aula, se sentindo um ambiente seguro e confiante, reflete no processo de aprendizagem dos nossos alunos, que refletem nos resultados que nós buscamos, que refletem na forma como nós somos vistos no mercado. E aí, para ir encerrando aqui com vocês, eu trouxe aqui duas frases, né? Porque eu acho que se a gente, penso eu, que se a gente está num ambiente de educação salesiana e a gente fala de temas tão diversos, a gente precisa buscar lá os nossos fundadores, como é que eles estabeleceram e trabalharam esses temas que nós falamos a todo momento. Né? Eu estou muito assim motivada a estudar sobre salesianidade por conta desses últimos anos de um estudo mais aprofundado e de entender que Dom Bosco, Madre Mazzarella, eles foram dando respostas para os problemas emergentes daquela época. Eles foram olhando para os problemas e foram estabelecendo também processos de confiança com as suas equipes. Foram pensando que essas pessoas poderiam se desenvolver, foram entendendo que essas pessoas iam se desenvolvendo seus valores também e como isso ia impactando no seu público. E aí Dom Bosco diz assim, né, em uma das frases: familiaridade com os jovens, especialmente no recreio. Sem familiaridade não se demonstra afeto e sem essa demonstração não pode haver confiança, né? Então Dom Bosco entendeu que confiança é um aspecto importante. E quem é o seu público hoje, gestor, que aqui está conosco, né? Quem é o seu público dentro dessa frase de Dom Bosco, que você vai trocar aí pelo jovem, de repente você vai dizer: olha, se eu não demonstro afeto pelo meu grupo de professores, se eu não demonstro afeto pelo meu grupo aqui administrativo, se eu não demonstro afeto aqui pelo meu grupo aqui de pastoral, como é que eu me aproximo dessas pessoas? Como é que eu gero confiança no meu grupo? E aí depois uma frase também muito bonita de Madre Mazzarello que vai dizer: veja bem, é preciso estudar os temperamentos e saber compreendê-los, a fim de chegar a um bom resultado. É preciso inspirar confiança. A gente estuda esses temperamentos das pessoas, porque eu acho tão engraçado, às vezes a gente fala assim: nossa, as crianças elas são diversas, elas têm o seu processo de desenvolvimento. Mas como é que a gente também respeita o processo de desenvolvimento da nossa equipe? Porque no nosso grupo também, cada um tem o seu tempo, né? Tem aquele que assim já entendeu. O outro precisa de um pouquinho mais, que a gente reforce um pouquinho mais. O outro precisa mais de acompanhamento, precisa que eu esteja mais junto dele, né? E tudo isso a gente inspira confiança. Nós estamos inspirando confiança nessas pessoas. Elas buscam em nós referência de confiança. Pensem sobre isso, né? Esses são os aspectos que eu trouxe aqui para trabalhar com vocês. O professor José ele trouxe isso de uma forma mais aprofundada, através de uma pesquisa, e eu trazendo também aqui um olhar para os nossos gestores, para a nossa equipe de gestores, porque penso eu que aqui é um encontro onde a gente tem pessoas que são muito importantes nesse processo dentro da escola, nesse processo de gerar confiança, nesse processo de estabelecer clima organizacional, nesse processo, gente, que é gerar processo de ensino-aprendizagem, que é gerar processo de desenvolvimento. Então, muito obrigada a todos, fico aqui à disposição.